Olá, boa tarde a todos. Eu sou Danilo Bifone e estou aqui novamente em mais uma live ao redor do mundo. Com essa pandemia que se alastra por todos os países, eu decidi então buscar uma informação isenta, uma informação vinda de pessoas do meu círculo de amizades, de pessoas da minha confiança, que vão passar então a dialogar comigo nessas lives e mostrar o panorama do Covid-19 nos seus respectivos países. Hoje o meu convidado é o Giovanni De Luca. O Giovanni De Luca é um grande amigo. Ele é, assim como eu, egresso da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a nossa gloriosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E o Giovanni hoje, além de empresário, chefe de cozinha, ele reside na Alemanha. E ele vai poder falar um pouco conosco sobre o panorama da Covid-19 naquele país. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde a todos. É um prazer aqui poder conversar com você, Danilo, e contar um pouquinho de como está sendo viver essa experiência um pouco complicada, né, para todo mundo. Enfim, passar um pouco aí do panorama como as coisas estão se passando aqui na Alemanha. Giovanni, você está há quanto tempo aí na Alemanha e como foi para você se deparar com essa pandemia crescente aí no país, longe da sua família, longe dos seus pais, do seu país? Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Claro. Eu moro aqui na Alemanha com a minha esposa e meu filho tem aproximadamente 1 ano e meio, talvez um pouquinho mais. A experiência como um todo já é bem interessante, né? A experiência em si, de morar em um outro país, cultura, língua, tudo já muito diferente. Agora, em especial com a pandemia, a gente, nessa perspectiva, foi muito interessante, porque nesse tempo de 1 ano e meio, a gente consegue pegar mais ou menos as questões culturais, as principais, né, diferenças, que vão um pouco além daquelas tradicionais que a gente vê, porque o alemão, o europeu, o povo frio e tal. E agora, quando você está nesse período de pandemia, fica nítido, né, ou fica mais claro como essas diferenças têm essas implicâncias, inclusive na forma como eles estão lidando com esse problema, entendeu? Tanto enquanto a população, né, enquanto indivíduo, como também enquanto o papel do Estado, enquanto a gerência do Estado nessa pandemia. Giovanni, nós estamos aproximadamente aqui no Brasil há 1 semana atrás da Alemanha. Exato. Teoricamente, era para a gente ter os mesmos índices da Alemanha, mas o que a gente viu no Brasil foi uma briga entre o executivo federal e os executivos estaduais e municipais. Eles usaram, então, essa certa rivalidade política e acabaram, então, não tendo uma atitude uníssona entre governo federal, estados e municípios. Eu queria saber de você na Alemanha se o comportamento de vocês também tendeu por esses lados, ou se houve, então, um comportamento que foi que se coadunasse entre os 3 poderes. Pois é, Danilo, a pergunta é muito boa, porque é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho de comparar, né, Brasil com a Alemanha na questão da pandemia, de certa forma comparar 2 extremos, né, quando a gente para analisar os números. De fato, aqui, a diferença entre, vamos dizer, o que eles fizeram aqui no distanciamento social e quando os principais estados do Brasil, principalmente São Paulo e Rio, deram início também ao distanciamento, né, exatamente 1 semana, né. Aqui, se eu não me engano, foi dia 17 de março que começa o distanciamento, enquanto no Brasil 1 semana depois. E hoje em dia, quando a gente analisa os números, a diferença é gritante. Importante ressaltar que aqui, tanto quanto no Brasil, é um país federalista. Então, assim, o governo federal solta aqui na Alemanha as diretrizes, porém, ele deixa boa parte das regulamentações para que cada governo e suas regiões assim o decidam. É assim que aconteceu
ou vai acontecer agora com essa, digamos, eles vão dar início ao processo de, como é que posso dizer, vida, volta ao normal, mas não é bem volta ao normal, eles vão flexibilizar algumas regras a partir de agora. Será o novo normal agora, né? Nós não teremos mais um normal. Exatamente, Aquilo exato. que a gente conhecia não vai existir mais. Mas, exato. Desculpa te interromper, pode continuar. Exato. Mas eu acho, Danilo, que assim, as diferenças basicamente se deram porque, apesar daqui a gente ter um governo também federalista, onde as regiões têm uma autonomia e tudo mais, as coisas andaram juntas aqui o tempo todo, de forma completamente diferente do que a gente viu no Brasil, né? Então, quer dizer, aqui não teve um problema onde um governo local, ou mesmo como no Brasil, que é um caso que eu acho que é ainda pior, o governo federal indo para um rumo distante ou diferente, oposto ao que os estados, né? Enfim, então aqui o que a gente vê constantemente são os governos trabalhando de certa forma não, conjuntamente, né? E aí, em cima disso, tem vários outros fatores também, que acho que, não sei se eu começo a falar agora ou depois, mas que vão aí também criar essa diferença nos números, né? E na situação como um todo. Giovanni, por conta do avanço da epidemia, vocês tiveram, então, uma política de isolamento social. Vocês chegaram a ter um lockdown na Alemanha? Não foi necessário? Como foi ter passado por esse isolamento social? A população, ela aderiu ao isolamento social? Relate um pouco dessa experiência para a gente. Claro. Então, Danilo, foi muito boa pergunta. Vamos lá. Aqui na Europa, muitos países aderiram a essa estratégia chamada de lockdown. Lockdown é uma estratégia onde, assim, as pessoas obrigatoriamente elas precisam realmente ficar em casa. Elas não podem sair para nada a não ser compras e emergências. Claro que tem situações especiais das pessoas que acabam trabalhando ou que de alguma forma contribuem com os serviços essenciais, mas de forma geral, os países que adotaram o sistema de lockdown, assim funcionou. Por exemplo, a Itália foi por lockdown, a França aqui do lado, o país vizinho também, lockdown, e a Espanha, entre outros. A Alemanha, também como outros países, mas uma minoria, pelo menos aqui na Europa, não adotou o lockdown, ela adotou só o sistema de distanciamento social. Mas o tempo todo deixando claro que se a população não respeitasse o distanciamento social ou se a situação porventura se agravasse, eles iriam adotar regras mais rígidas como lockdown. A diferença basicamente é que, por exemplo, aqui na Alemanha não é proibido a gente sair na rua. Então, por exemplo, eu posso sair na rua o tempo todo, durante todo esse tempo, quero dizer, eu podia sair na rua com a minha esposa, com meu filho, para caminhar. Mas as regras que teriam que ser seguidas eram menos restritas. Eu teria apenas que sair somente com a minha família, um máximo de 2 pessoas que não. Então, por exemplo, quer se encontrar com alguma pessoa fora de casa que não seja da sua família, é só no máximo você e mais alguém, né? E mantendo 1,5 metro de distância, né? E aí a gente vai falar aqui um pouco sobre as diferenças. O interessante é que as pessoas realmente respeitam isso, né? Então, quer dizer, esse sistema acabou funcionando. Desculpa te interromper, mas as pessoas realmente respeitam, porque o alemão tem uma propensão a entender as regras e respeitá-las, ou o alemão já tem em si, arraigado na sua cultura, esse distanciamento, essa frieza? Qual seria, então, o principal motivo de esse isolamento ter sido seguido tão à risca, mesmo que não fosse uma determinação assim imperativa dos poderes públicos? As duas coisas. O alemão já tem uma propensão natural a seguir a regra, né? Ele assim o é. Assim, a gente vê isso o tempo todo no dia a dia, nesse período que a gente mora aqui, e algumas vezes chega a ser para a gente, que vem de uma cultura diferente, uma coisa estranha, mas eles vão seguir a regra sempre. Se a regra é a regra. Então, com relação a isso que a gente está aqui falando, eu saio para eventualmente dar uma volta, ou ir no mercado, andar a pé aqui no meu bairro. Se eu estou andando na calçada e tem alguém do outro lado vindo, naturalmente, ou ele ou eu, a gente vai se distanciar, cada um para um lado da calçada. Assim, por exemplo, você tem uma escada, uma passagem, um para e espera. Quer dizer, as pessoas
isso dentro de um mercado, vou fazer compras, a mesma coisa. Então, as pessoas realmente estão entendendo que elas precisam pela propensão, e tem esse dado que você falou que é cultural, isso não tem como deixar de ser dito, né? Quer dizer, os alemães, naturalmente, eles já são um pouco mais distantes que nós latinos. E eu acredito que essa tenha sido uma dificuldade muito grande na Itália, por exemplo. Exato. Essa tenha sido uma dificuldade muito grande na Itália, por exemplo, né? A gente vê, eu, por exemplo, aqui ao lado de casa tem um mercado italiano, e que, logicamente, tem muitos italianos que vão lá comprar coisas da Itália. Eu fui lá um dia desses comprar alguma coisa, e era nítido a diferença que... como inclusive as pessoas... você, que é italiano, né? Exato. Como você vê as pessoas, os italianos, se comportando, é muito diferente. E eu acho, Danilo, aproveitando para ir um pouco além, que entre os fatores que fizeram a situação da Alemanha nos números ser um dos bons exemplos citados o tempo todo, acho que essa questão cultural é também uma questão cultural deles, que é o planejamento, né? Quer dizer, os alemães são extremamente planejados, e assim o foram dentro da pandemia, né? Para dar um dado aí, para você ter uma noção, no dia 6 de janeiro, aqui na Alemanha, eles já montaram um comitê de crise com corona. Ou seja, apenas alguns dias após a OMS soltar um alerta do que estava acontecendo na China, o governo federal aqui montou um comitê de crise. E desde então eles estão discutindo como que se daria tudo isso, né? Junto com o Instituto Robert Koch, que é como se fosse o Fiocruz no Brasil, né? Entre as medidas adotadas, e aí também é mais um fator que nos trouxe essa situação, testes em massa. Eles, desde então, têm aumentado de forma exponencial a capacidade de testes. Salvo engano, eu lembro de ter lido a notícia semana passada, que a Alemanha já tinha uma capacidade de 700 mil testes por semana, uma capacidade muito alta, e eles queriam expandir até 2 milhões ainda no mês de maio, né? E essa é uma das formas de você controlar. E acho que os outros dois fatores é um país que tem uma infraestrutura muito boa em todos os sentidos, e assim o é na saúde pública, né? Inclusive comparado com os países aqui da Europa, como, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, né? A França, a Itália, a Espanha. Aqui tem um número de 3 ou 4 vezes maior de leitos na UTI. E acho que, por fim, também a questão do Estado, né? A Alemanha, ela é um Estado... o Estado é muito presente aqui no dia a dia do cidadão, né? Ele acho que talvez herança desses anos e décadas de bem-estar social, e algo que o alemão nunca pensou, no geral, em abrir mão, mas aqui você tem um colchão social para tentar segurar as crises de forma geral, entre elas essa. Já que você citou a saúde pública, Giovanni, eu queria saber como é a questão da saúde na Alemanha. Ela é universal? Todo mundo tem que colaborar? Ela é privada? Como funciona essa coparticipação? Fala um pouquinho para a gente como funciona, então, o sistema de saúde. Claro. Ela tem... Olha, Danilo, eu vou te falar assim, em teoria, ela não é universal, tal qual no Brasil, porque no Brasil, a gente, quando fala que tem esse caráter universal, é porque, de fato, qualquer pessoa, por exemplo, tendo ou não CPF, ela vai ser atendida no SUS, né? Aqui, é quase isso na prática, porque aqui, assim, todo trabalhador... e aí, assim, aqui não existe informalidade, esse já é um ponto. Até o autônomo, ele tem que ser formalizado. Aqui, todo mundo é formalizado. Então, todo trabalhador paga uma contribuição para aderir ao sistema público, entende? Quem não trabalha é dependente, esse dependente provavelmente está contribuindo com o sistema público e, de alguma forma, fazendo parte. Então, na prática, o sistema, ele é... E quem não trabalha... E, eventualmente, por exemplo, vamos pensar nos casos extremos, né? O morador de rua, ele também cai no caso de excepcionalidade por não ter meios para pagar, e ele acaba sendo atendido. Mas, para isso, ele tem que estar formalizado, inscrito. Esse é o único detalhe. A Alemanha é um estado muito formal, né? Então, tudo tem um processo burocrático que funciona, tá? Então, aqui na prática tem, sim, a saúde pública universalizada. Ela tem um custo para quem trabalha, é proporcional ao que a pessoa ganha, mas funciona muito bem, muito bem. Aqui a medicina de família funciona, Danilo. Isso é impressionante. É um grande problema que a gente tem no Brasil.
No Brasil, a gente não tem investimentos em saúde primária, a medicina de família é deixada de lado, e o que ocorre é uma pronto-socorrização da medicina, da saúde. Então, você não tem um médico que acompanhe aquela criança, que acompanhe aquela família. Eu lembro muito bem, em Londres tem o GP, que é o General Practice, que você é um médico que vai te acompanhar desde criança até a fase adulta, e sempre você vai ter que passar com aquele médico. Então, aqui também. Aí também, não sei como se chama em alemão, mas seria o baluarte da saúde pública. Você ter um médico de família que vai poder, então, acompanhar o cotidiano, os hábitos alimentares, a prática de atividade física. O que a gente tem aqui em São Paulo não é um médico da saúde, é um médico da doença. As pessoas só acabam indo procurar um médico quando o caso já está bem grave, muitas vezes até mesmo irreversível. Então, eu acho que caberia muito ao nosso país se espelhar bastante em outras iniciativas, e é emblemático o caso da Europa nessa questão de médico de família, que acompanhe, então, aquela família, aquele paciente, ou até mesmo não paciente ainda, mas aquela pessoa saudável, para que possa nortear e dar diretrizes, então, para que essa pessoa tenha uma vida saudável. Claro. Eu vou te dar um exemplo como funcionaria aqui para mim, da minha realidade, se eu eventualmente tiver com sintomas de Covid, né? Aqui eu não vou para o hospital. Aliás, qualquer problema que eu tenho, é óbvio que se eu começar a ter um infarto, algo do tipo, você vai correr para o pronto-socorro, como é natural em qualquer lugar. Mas aqui, qualquer problema que eu tenho, que não assim de tamanha emergência, eu ligo para minha médica. Né? Ela disponibiliza telefone do consultório e o telefone pessoal. Eu entro em contato, eu vou conversar com ela, vou explicar os sintomas. No caso do Covid, o governo faz propaganda o tempo todo nas mídias e na televisão para como e quando você tem que entrar em contato com seu médico, porque eles querem que, se você tenha dúvidas, você entre em contato. Eu entro em contato com ela, explicando. Se ela achar necessário o exame de Covid por telefone, só ela te vai falar. Giovanni, claro. Essa médica já era sua médica de família ou foi instituída por conta do Covid? Não, é a minha médica de família. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas eu fui procurar saber como funcionava, falava, você tem que ter eles chamam de house arts, você tem que ter um médico de família. Eu fiz uma consulta, ela tem meus exames, ela tem meu nome, e é com ela que eu faço o meu primeiro contato, entendeu? Então eu entro em contato com ela, relato os sintomas, se ela achar necessário me fazer uma consulta pessoal, ela vai pedir para eu ir no consultório, se eu for muito velhinho, por exemplo, ela vai vir até minha casa, e muitas vezes, no caso do Covid, ela podia falar, não, eu vou te encaminhar uma guia para que você faça o exame do Covid. E as cidades têm uma organização, as regiões, cada qual, para como funciona isso. Mas um negócio que funcionou muito bem aqui é o tal do exame drive-thru. Então, eu retiraria a guia com ela no consultório dela, um distanciamento, coisa e tal, e com essa guia eu vou direto num dos postos, posso ir no sistema drive-thru, eu vou nos lugares que estão preparados e faço a coleta. E aguardo em quarentena em casa até o resultado do exame. Óbvio, isso se eu for um caso assintomático, de poucos sintomas, senão eu tenho que ser encaminhado para internação. Então, eu não preciso ir para um hospital, ficar numa fila de pronto-socorro, esperar atendimento, que estou me expondo à contaminação e contaminar outras pessoas, né? Pois bem, para quem chegou agora, eu sou o Danilo Bifone. Nós estamos fazendo lives semanalmente com convidados ao redor do mundo para que tenhamos, então, informações sobre o panorama do Covid-19 nos seus respectivos países. O convidado de hoje é Giovanni De Luca, ele é empresário, advogado, chefe de cozinha e está falando hoje diretamente de Mannheim, na Alemanha. Mannheim, é isso? Mannheim. Se você acompanha o canal do Danilo Bifone, curta a nossa publicação, compartilhe com os amigos. Quem estiver assistindo posteriormente no YouTube, inscreva-se no nosso canal no YouTube, marque o sininho de alerta para ter acesso às nossas publicações. Continuando, então, Giovanni, está muito interessante a conversa hoje. Eu acho que
Infelizmente a gente tem um tempo limite, mas por mim eu conversaria com você nesta tarde, mas vamos dando prosseguimento. Não sei se você acompanhou aqui no Brasil, a gente teve um grande problema em relação à maior parte da população, sobretudo a população mais humilde, que acabou se norteando pelas informações do chefe do Executivo Federal, que relativizou, então, os riscos da doença. E isso leva pessoas até hoje a saírem na rua, a dizerem que isso não passa de uma gripezinha e que os efeitos são mínimos. E as pessoas, inclusive, estão pleiteando um retorno antecipado ao trabalho. Eu gostaria de saber se houve movimentos na Alemanha nesse sentido de retorno ao trabalho, de movimentos que pleiteavam o fim do isolamento social. Pode falar um pouco para a gente sobre essa situação na Alemanha? Claro. É claro que, assim, a gente está num país democrático, então a pluralidade é sempre o princípio. Então, aqui você teve pouquíssimas exceções de pessoas que se manifestaram contra isso, inclusive, em alguns casos, elas foram presas, né? Quem fez manifestações quebrando a regra, né? Quer dizer, a regra é manter o distanciamento, a pessoa fez uma manifestação, ela está infringindo a regra, ela vai pagar multa, ela pode, inclusive, ser presa. Mas aqui, no geral, o que a gente pode falar de forma menos radical, né? É que a gente tem sim pressão de alguns setores para que as coisas se flexibilizem, mas o governo como um todo, a diretriz aqui é no sentido de que nós temos que manter o distanciamento, e ainda assim, Danilo, é importante frisar que isso é uma minoria. Então, assim, por exemplo, aqui se discute agora a questão do turismo, se vai abrir fronteiras ou não, para as pessoas viajarem, coisa e tal, mas não, no geral aqui o distanciamento ele é bem visto pela população, inclusive pelas grandes empresas, né? As grandes empresas aqui, elas estão permitindo que os funcionários trabalhem de casa, mais que isso, elas entendem a situação dos funcionários que trabalham de casa e eventualmente tem criança, porque a criança está em casa, a escola está fechada, o trabalho não vai ser da mesma forma, entende? Então, aqui a gente se sente muito mais seguro nesse sentido também, entendeu? Inclusive para os autônomos, Danilo, aqui, falando um pouco sobre aquelas pessoas que acabam sendo, que sim, é fácil falar um pouco nessa posição de privilégio, de quando a pessoa pode trabalhar de casa, mas a gente tem muitos ramos de atividade que as pessoas não têm essa opção, e elas precisam ser acudidas pelo Estado, né? Afinal de contas, é para isso que existe o Estado. E aqui isso tem funcionado muito bem também, quer dizer, os autônomos, eles têm um sistema de inscrição para pedir, como se fosse essa bolsa emergencial que tem no Brasil, né? Mas aqui se paga de forma muito mais rápida, direta, um valor mais significativo, enfim. Então aqui as coisas têm funcionado muito, muito melhor, acho que muito em razão desse caminhar juntos de todos os governos aqui, né? Tá ótimo. Giovanni, eu não sei se você acompanhou aqui as ajudas financeiras, as ajudas monetárias que a população de baixa renda tem recebido agora nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, principalmente os trabalhadores de baixa renda, as pessoas que estão na informalidade, melhor assim dizendo. E Sim. Isso gerou um caos terrível, porque os bancos públicos não estavam, então, preparados para atender essa demanda tão grande e gerou filas homéricas, que, inclusive, vão de encontro às diretrizes do isolamento social. Eu gostaria de saber como foi feito essa ajuda do poder público na Alemanha, se houve, então, uma ajuda financeira nesse sentido. Teve sim. Teve uma ajuda, Danilo, que inclusive tomou algumas pessoas, amigos vieram do Brasil perguntar para mim, depois eu fui informar melhor, porque teve um brasileiro que mora em Berlim, fez um post a respeito, mas no caso dele e de outros autônomos, aqui eles estavam pagando uma quantia de 5.000 euros pelo custo de 3 meses, tá? E basicamente a pessoa só precisava fazer uma inscrição no site, feita a inscrição... Isso é quase 30 mil reais. Sim, mas feita a inscrição, o dinheiro caía em questão de horas na conta,
né? Aí, assim, é claro que aqui, acho que talvez numa comparação, a diferença é que aqui, em razão desse Estado extremamente organizado e que tem um certo controle, não controle, mas que sabe melhor como as coisas funcionam, né? O que cada pessoa faz da vida, digamos assim, o sistema acaba se simplificando, né? Então, quer dizer, é a burocracia que funciona. No Brasil, o problema aí é essa questão da informalidade, do CPF, pelo que eu acompanhei daqui, parece que isso foi um problema, né? Quer dizer, as pessoas que são informais, elas não têm como comprovar nada, né? E aí o governo foi, para piorar, colocou requisitos. A pessoa não tem nada, ela ainda tem que ter requisito para ter alguma coisa de ajuda. É complicado, né? Não, aqui tá terrível, terrível, terrível. E E, no fim das Danilo, contas... uma coisa, cara, que assim, desculpa, eu esqueci por completo de comentar, mas que eu acho sempre importante dizer. A Angela Merkel, ela é cientista, né, por formação. Ela é mestre e doutora em física. Eu acho que isso tem feito uma diferença muito grande quando a gente compara com o caso do Brasil, onde o governo federal parece que ele resolveu esquecer a ciência, né? Não Não, é que uma questão de opinião, é uma questão do que a ciência diz, entende? sim, a gente tem esse aspecto negacionista do presidente, que acabou relativizando aí o risco dessa pandemia, e nós estamos aí numa situação alarmante. Eu tenho dados do Imperial College de Londres, em que o risco o índice de contaminação no Brasil está entre os maiores. O nosso Sim. índice é 2,8. Esse índice, o que significa esse índice de contaminação de 2,8? Que cada pessoa contamina quase 3. Sim. Então, se nós não partirmos agora para um isolamento sério, rígido, e que, eventualmente, conte com o apoio do governo federal, a gente vai chegar numa catástrofe. É iminente isso. Eu gostaria de saber se você tem ideia de como são os índices hoje de contaminação aí na Alemanha e quais são as políticas públicas que vocês estão adotando para mitigar os efeitos desses índices, para diminuir, então, além do isolamento social que você mesmo acabou de falar há pouco. Eles têm um controle muito rígido sobre os índices, tanto que o governo federal, a Angela Merkel deu um pronunciamento essa semana, no começo da semana, falando que o limite do índice para que as flexibilizações aconteçam é de 1. Hoje em dia ele está em 1. No começo de abril ele estava em 0,7. É por isso que no começo de abril eles sabiam que, se mantido naquela linha, eles poderiam agora flexibilizar. Hoje está em 1. A Angela Merkel, nessa declaração de segunda-feira, ela falou, olha, se o índice for 1,3, em outubro, o sistema de saúde da Alemanha entra em colapso. Se for 1,2, em julho, entra em colapso. E se for... desculpa, é o contrário, eu confundi. Se for 1,1, em outubro, entramos em colapso. Se for 1,2, em julho, entramos em colapso. Então, eles têm um rigor de decimal, e ela diz isso até para deixar muito claro que estamos no limite, que é 1. Se semana que vem, ou o quanto antes, enfim, se verificar que esse índice tende a crescer como cresceu durante o mês de abril, eles vão, mais uma vez, restringir ainda mais as regras. Ou seja, o que agora está sendo uma flexibilização vai deixar de ser, entendeu? Então, o controle aqui é muito rígido, entende? Uma outra questão, Giovanni, que eu acho importante comentar com você, assim, a gente vê que quem está pagando o preço disso tudo é a própria população. A população está cada vez mais desguarnecida, e também o micro e pequeno empresário que tem aí o seu pequenino negócio e acaba, então, não tendo uma atenção do governo. Eu fico, assim, chateadíssimo, eu fico surpreso quando eu vejo grandes corporações que não atuam de forma a manter os seus colaboradores de forma segura, de forma com um rendimento para que essas pessoas possam então comer. Gostaria de saber das grandes corporações aí na Alemanha, como tem sido essa questão, se o trabalhador está desguarnecido, se ele tem tido atenção, e você, até mesmo a sua opinião como empresário. Você, durante muitos anos, teve pizzaria aqui em São Paulo, sem sombra de dúvidas, uma das melhores pizzas que eu já tive oportunidade de experimentar. E gostaria de saber a sua opinião como empresário também. Como você
agiria de forma a manter os seus? Olha, no Brasil, seria bem difícil responder essa sua pergunta agora. Eu tenho acompanhado um pouco as notícias, converso com alguns amigos que fiz nos tempos de Brasil. É muito complicada a situação no Brasil, né? Aqui na Alemanha, eu sei que eles têm um plano, cada região tem adotado o seu plano, conforme atividade, conforme faturamento, né? E uma série de benesses têm sido estendidas para as empresas, né? Que não são basicamente empréstimo de dinheiro, como eu tenho visto no Brasil. Então, assim, não se pagam algumas contas, o governo passa a pagar parte de aluguel, parte de funcionários, né? Arca com parte dos funcionários, ou quase totalidade. Então, aqui, Danilo, eu vou ser honesto e sincero com você, que eu não consigo te dizer agora quais são todas as regras. É claro que está todo mundo tendo um decréscimo, todo mundo não, mas muitas pessoas têm um decréscimo de renda, né? Mas as pessoas não estão completamente desguarnecidas. Isso não existe aqui, né? Essa situação é bem diferente. E quanto que no Brasil é como a gente vem comentando. Eu que já fui empresário no Brasil, vejo alguns amigos e colegas lá e eu fico pensando, meu Deus, como que você consegue conduzir essa situação aí? Onde você tem principalmente uma briga, né, entre o seu governador, o seu prefeito, o seu governo federal, que não entram num acordo. E assim, Danilo, desculpa, eu não vou ficar aqui passando pano. Não é que tem briga, a gente tem no Brasil um problema que é o nosso governo federal. O governo federal, ele escolheu uma opção que não é uma opção. Ele tenta dizer ele tenta fazer isso virar uma guerra política ou ideológica, como se fosse uma questão de opinião, quando na verdade é uma questão de ciência, né? Eu volto a repetir. Sim, e tem um percentual de seguidores ali fiéis àquilo que acabam, então, disseminando fake news. Nós temos uma CPMI de fake news hoje. A última que eu recebi foi, só para ilustrar bem, talvez você não tenha tido acesso a isso na Alemanha, mas hoje pegaram uma imagem de um caixão com sacos de areia. Isso é uma imagem de uma notícia que foi veiculada de 2017 de uma família que acabou forjando ali o sepultamento de uma das pessoas da família para dar um golpe no seguro. Isso foi em 2017. E usaram essa imagem para dizer que o número de mortes está sendo insuflado porque estão enterrando sacos com areia. É um absurdo, porque a população mais humilde, até hoje, tem como fonte de informação Facebook. Eu estava comentando sobre a questão das fake news e sobre esse séquito de pessoas que acompanham, então, o governo federal e são muito fiéis. E, infelizmente, hoje em dia a gente tem visto que essa relativização do risco da pandemia tem colocado muitas pessoas em risco, sobretudo pessoas que saem carreatas pedindo a volta ao trabalho, pedindo a abertura do comércio. É muito preocupante. Você sabe, Danilo, o que eu acho cruel nessa questão dessa briga política, que foi a forma como esse governo do Brasil federal, infelizmente, encarou a situação. A parte mais cruel para mim é que tem uma certa... a questão que parece verdade. De certa forma, há uma certa verossimilhança nesse discurso de dizer que, olha, tá vendo? Nem eram tantas pessoas que vão morrer. É claro, é cômodo ele dizer isso agora, quando os governos estaduais tiveram que fazer, num primeiro momento, o isolamento, e graças a esse isolamento, é um absurdo a gente pensar, mas é isso, graças a esse isolamento que as mortes hoje são, aspas, menores do que aqueles prognósticos que falavam em dezenas, centenas de milhares de mortes, né? Que eu vi algumas declarações infelizes, óbvio, do presidente da República, falando que, não, tá vendo, falaram em 200 mil, 5 mil, pouco. Espera aí, mas foi o isolamento, né? E aí ele começa a criticar, assim, o isolamento não deu resultado. Como não deu resultado? Assim, olha, eu, enfim, não tenho palavras para descrever. Mas é um absurdo do início ao fim, né? A gente chegou à situação de... Ele perdeu totalmente, né, os apoios, né, inclusive de pessoas que sempre estiveram do lado dele durante a campanha, durante o ano,
né? Como é o caso do governador de Goiás, né? Médico, inclusive, por formação. Ali é um momento claro onde você vê o choque entre a questão... Onde o próprio governador de Goiás falou, opa, pera, não, a gente não pode querer politizar um campo da ciência, né? Eu sou médico, não tem como. Bom, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, Giovanni. As pessoas que estão assistindo mandaram algumas perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder a todas. Bora. As que não forem respondidas serão respondidas depois, posteriormente, na nossa página. Vamos lá. Uma pergunta que vem da Márcia Nestardo. Márcia Nestardo, que acompanha a nossa página aqui. Muito querida Márcia Nestardo. Como repercutiu a atitude negacionista e irresponsável do presidente na imagem do Brasil aí na Alemanha? Vocês tiveram acesso a isso internacionalmente? Como chegou isso, esse aspecto negacionista aí do nosso presidente na Alemanha? A gente teve pouco acesso, né? Porque em razão do distanciamento a gente acaba encontrando muito pouco, quer dizer, a gente não encontra as pessoas, a gente só conversa com elas por meio de celular, essas coisas, mas sim, a gente foi perguntado por algumas pessoas e, honestamente, tem sido sempre uma vergonha, né, tanto nessa questão do negacionismo agora, do coronavírus, como, desculpa, mas em outras questões anteriores, né, nós temos aqui uma família de amigos de franceses, que são muito amigos nossos, entre outros, que, vez ou outra, nos trazem questionamentos sobre a questão da Amazônia, sobre essas questões de direito internacional, e é muito complicado a gente tentar explicar o que é quase inexplicável, né? É inexplicável. Estamos sozinhos, né, o Brasil, nessa história de negar a ciência, né? É isso. As pessoas aqui, no geral, entendem o Bolsonaro um pouco como o Trump, mas ainda piorado, né? E infelizmente, a gente acabou de ver o Trump, que foi se a gente pegar essa linha de negacionista, a gente tem alinhados, tem o Trump, tem o Bolsonaro e, eventualmente, também o presidente da Bielorrússia, que relativizou tanto a pandemia, que disse que era só lavar as mãos com vodka e fazer sauna 3 vezes por semana. E também a gente acaba, de certa forma, tendo aí o primeiro-ministro do Reino Unido, que depois voltou atrás e desculpou depois de ter ficado doente, né? Então, as nações que mais têm sofrido, então, com o avanço da pandemia. Estão pagando preço, né? Exato, exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que a próxima pergunta a gente praticamente já respondeu. Será que o exemplo do presidente não pesou nessa cultura do brasileiro de não seguir a regra do isolamento? Também. É basicamente o que a gente acabou de comentar. Até porque algo que, como eu disse, é o cruel, porque é a mentira que pode parecer verdade em algum momento, e ele brinca com coisas que são reais. Por exemplo, você falar para a população que, olha, a fome também mata, o desemprego, isso é uma verdade, e nunca foi negado. As pessoas que pregam, ou a ciência pregando o distanciamento, ela não está negando que o distanciamento traz implicações econômicas. A questão é, sem o distanciamento, as implicações são muito piores, inclusive para a economia, né? Então, acho que esse é o ponto. Acho que vai ser a última pergunta, porque eu estou sem o link da live. Eu estou vendo só através do grupo do WhatsApp, porque, infelizmente, acabou a energia elétrica aqui no bairro todo. O Lucas, que nos acompanha aqui, que está fazendo essa moderação, essa parte técnica, também está sem energia na casa dele. Acho que foi o bairro inteiro. E a gente fala aqui diretamente da Moca, o bairro mais italiano de São Paulo. Então, vamos para a última pergunta. A pergunta do Arilton. Existe algum plano especial para a parte oriental da Alemanha que costuma enfrentar mais problemas econômicos? Olha, um plano especial eu desconheço. Como eu disse, o que acontece muitas vezes nesse planejamento, nesse comitê de crise instalado aqui na Alemanha, é que as regiões, elas têm a liberdade para
regulamentar algumas coisas. Como, por exemplo, tem acontecido agora. Nessa flexibilização, o governo federal falou, olha, pode agora em maio funcionar museu, zoológico, isso e aquilo, esse tipo de serviço. Porém, deixaremos para que cada região assim decida na medida do possível. Assim tem funcionado com as escolas, os kits, os berçários, entre outros tipos de serviço. Então, evidentemente que na Alemanha Oriental eles devem estar fazendo um plano na Alemanha, nos estados, né, 2 ou 3, que pertenciam à Alemanha Oriental, eles devem estar fazendo, adaptando isso às necessidades deles, tá? Mas a Alemanha Oriental, ela tem algumas coisas interessantes que herdaram dessa estrutura mais socialista, né? Então, eu acredito que, por um outro lado, nessa questão do corona e da saúde pública, eles devem estar bem guarnecidos lá. Tá ótimo, Giovanni. Vamos chegando então ao final do nosso programa. Não tenho mais acesso aqui às perguntas, infelizmente. Depois, eventualmente, se chegarem perguntas direcionadas a você, eu as encaminho e você responde diretamente na nossa página Danilo Bifone no Facebook. E, posteriormente, então, temos a reprise no nosso canal do YouTube. Você que acompanha a página Danilo Bifone, lembre-se de compartilhar as nossas lives com os amigos. Todos os sábados estaremos juntos conversando com alguém ao redor do mundo. É um grande prazer ter conversado com você, Giovanni, e gostaria que você deixasse um recado para os brasileiros que acompanham, então, a nossa página e acompanham, então, essa pandemia ao redor do mundo. O meu recado é para que as pessoas fiquem em casa, isso é muito importante, apenas em caso de extrema necessidade saem de casa, e para que tentem se informar, né, com os seus governos federais, estaduais, que me parece que tem seguido uma agenda mais próxima à ciência, e hoje em dia com a internet, graças a Deus, a gente pode buscar outras fontes de informação, que têm buscado informações aí vinculadas ao OMS, a esses órgãos internacionais, ou mesmo esses órgãos brasileiros ligados à ciência. Mas entendam que estamos no começo da crise, apenas no começo, e que a gente vai ter que mudar o nosso estilo de vida, né? É assim que a gente vai ter que sair dessa crise, começando por ficar em casa. Além disso, Danilo, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar com você aqui. Nos conhecemos já há muitos anos e frisar, eu acho que você deve saber, mas o quanto você é uma pessoa importante para mim, né? Nos conhecemos já tem, posso dizer, quase 20 anos, né? Acho que 16 anos, né? Nos conhecemos há 16 anos, e o Danilo, há 16 anos atrás, ele militava da mesma forma que você milita hoje, né? Com o Muda Moca, pelas bicicletas. Eu era muito jovem, um calouro na faculdade, muitas vezes via você com aquele olhar, será? Isso faz sentido? E que maluco, né? O mundo passou, as coisas foram mudando, e hoje em dia eu vejo que é isso mesmo. Eu te admiro demais, a sua militância. Você sabe o quanto importante você foi na minha formação como pessoa em muitos momentos. E você sabe quais, tá? É isso. Olha, muito obrigado, Giovanni. Eu só tenho a agradecer uma declaração dessa. Meu, muito obrigado. E eu fico muito orgulhoso de ter te tornado um cicloativista, né? Que Exatamente. Você olhava a bicicleta como uma coisa de maluco e hoje você é um dos maiores baluartes aí do ativismo, do cicloativismo aí pelo mundo. E também hoje também planta sua horta, tem os seus vegetais. Eu tenho a grata satisfação de poder ter participado dessa sua vida. Eu agradeço a participação de todos, peço desculpas pelas instabilidades técnicas, infelizmente faltou luz aqui no bairro. Acompanhe nossas lives e nos encontramos então novamente daqui uma semana, sempre aos sábados às 13 horas. E lembre-se, fique em casa, cuide da sua família, tenha empatia pelo próximo. Acompanhe as publicações do Danilo Bifone.